A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estarmos aqui para aprender das Suas palavras. Irmão, hoje, com a ajuda de Deus, eu quero convidar vocês para poder nós estudarmos a respeito de qual foi o pecado que Eva cometeu. Porque tem pessoas que falam que o pecado que Eva cometeu foi comer da maçã. Só que essa palavra maçã não está no livro de Gênesis. Outros dizem que o pecado que Eva cometeu foi ter relação sexual com a serpente. Isso é uma tremenda de uma ignorância de pessoas que não conhecem a palavra de Deus e muito menos têm respeito pelas coisas de Deus. A antiga serpente era Satanás. Vamos ler em Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos. A serpente, Satanás, o grande dragão. Agora, no livro de Gênesis, em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tomou do seu fruto. Agora, isso é relação sexual? Não, irmão. Não é isso que está escrito na Bíblia. Tomou do seu fruto. O que está escrito é fruto, fruto de uma árvore, árvore chamada árvore do bem e do mal. No capítulo 3, no versículo 6 de Gênesis, Eva tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, Adão. Agora, comer o fruto proibido não é ter relação sexual. Quando eles perceberam, quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, eles ainda não tinham tido relação sexual nenhuma. Em Gênesis 3, 22, Gênesis 3, 22 até o 24, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não entenda, estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. Versículo 24. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. No capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Toda vez que a palavra conheceu aparece na Bíblia, ela implica relação sexual. Adão não conheceu Eva aqui. Adão conheceu Eva desde quando Deus o formou da sua costela e apresentou Adão. Vamos provar isso em Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Adão conheceu Eva quando Deus fez ela e trouxe até Adão. Inclusive Adão disse que ela... E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Adão conhecia Eva já. No capítulo 4, no versículo 1, quando a palavra está dizendo: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Essa palavra conheceu implica relação sexual. Para provar isso, no mesmo capítulo 24, no mesmo versículo 24, no capítulo 4, no versículo 25, olha o que está escrito: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porquanto disse ela: de Deus me deu outro semelhante em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Tornou Adão a conhecer sua mulher. A palavra conhecer significa relação sexual. Agora, eles tiveram relação sexual depois que eles foram expulsos do jardim. No jardim, eles não tiveram relação sexual. Foi quando eles foram expulsos do jardim do Éden, logo após comer do fruto. Por isso, para aliviar o sentimento deles, porque estavam nus e tinham vergonha para eles, Deus matou um animal no Éden para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Em Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Quando eles saíram do jardim, que eles estavam nus, Deus matou um bicho e tirou a pele, um animal que Deus matou e tirou a pele, fez túnicas e vestiu Adão e a Eva, sua mulher. Quando eles vieram ter relação sexual, não foi no jardim do Éden, foi depois que eles tinham sido expulsos do Éden, que Adão conheceu Eva. Como no capítulo 4, no versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Foi quando Adão teve relação sexual com Eva. Depois, no versículo 25, tornou Adão conhecer Eva, tornou ter relação sexual, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro semelhante em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, toda vez que a palavra conheceu aparece na Bíblia, é relação sexual. O que está escrito na Bíblia
o pecado de Eva não foi que ela comeu a maçã. Não tem essa palavra no livro de Gênesis. Isso são invenções de pessoas tolas. E também não tem escrito que o pecado de Eva foi ter relação sexual com a serpente. Isso é uma ignorância de pessoas que não conhecem e nem têm respeito à palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ele disse em 1 Coríntios 4, 6, vamos ler o que o apóstolo Paulo disse. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Nós devemos falar só aquilo que está escrito, porque o que está escrito é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não maçã, não relação sexual. Irmãos, cuidado. Tenham muito cuidado com esses ensinamentos. Existem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitas pessoas, líder religioso, que não entendem a Bíblia, não conhecem e desvia a fé dos cristãos. O conselho que a Bíblia dá é para que nós se afastam deles, porque esses tais, eles não conhecem a Deus e nem têm um pingo de respeito pela palavra de Deus. Então devemos falar só o que está escrito. Devemos seguir o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, como em Tito 1,14 está escrito: não dando ouvido à fábula judaica, nem a mandamentos de homem que se desviaram da verdade. Não dê ouvido aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Por quê? O apóstolo Paulo ele disse aqui em Tito 1,16: eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominável e desobediente e reprovados para toda boa obra. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que com suas obras negam o nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecem a Deus e vive falando, pregando, ensinando o que não está na Bíblia. Toma cuidado com esses ensinamentos, irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que sobem em altar, em púlpito e fica 20 minutos contando a história da sua vida, dando testemunho, falando de coisa que não edifica ninguém. Mas aqui, no nosso canal, com a ajuda do Senhor, de 3 em 3 minutos no máximo, nós estamos lendo o versículo da Bíblia e explicando, porque essa é a vontade de Deus. É as palavras de Deus que precisa entrar no coração de vocês, não o meu testemunho. Eu não preciso contar história. Eu preciso pregar a palavra de Deus, que foi para isso que o Senhor me chamou. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a vocês, fiquem atentos com os ensinamentos que vocês têm tido, com os ensinamentos que as pessoas têm dado para vocês, se realmente está vindo da Bíblia, ou se está vindo dos pensamentos diabólicos deles. Vamos dar ouvido às palavras de Deus. Vamos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos colocar nada dentro da Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas de toda a humanidade. Porque Deus, Ele nos fez e Ele nos conhece. Por isso, as respostas estão aqui dentro. Mas as pessoas só vão ter as respostas para as suas perguntas. Aqueles que verdadeiramente invocam o Senhor com o seu coração limpo. A esse Deus irá revelar os seus mistérios que está dentro das Sagradas Escrituras, não dentro dos pensamentos diabólicos desses pastores, esses líderes religiosos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.